Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. No nosso devocional de hoje eu quero falar sobre a última pregação de José do Egito. Uma pregação curta, porém impactante. E essa pregação ela será esquecida por 400 anos. Mas quando ela é lembrada, o povo vai tomar uma atitude que vai mudar tudo. Vamos a essa pregação? Gênesis capítulo 50, versículo 22. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: Eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: Certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. José, aqui nessa pregação curta, objetiva, mas forte, o José ele vai mostrar para o povo, primeiramente, que maior do que tudo é o Senhor. José exaltou a Deus: Eu morro, mas o Senhor certamente vos visitará. José ele vai fazer um apontamento aqui. Ele vai fazer com que aquelas pessoas, mesmo diante da sua morte, continuassem olhando para o Senhor. O que vai ser dos meus filhos se eu morrer? Talvez você já deve ter falado, se você é pai, se você é mãe, ou você já deve ter ouvido os seus pais ou alguém próximo falar essa frase: o que vai ser dos meus se eu morrer? Essa é uma preocupação que está na esfera humana, mas não na esfera divina. Se você for ler Gênesis capítulo 21, a partir do versículo 9, uma grande confusão familiar deixa Abraão muito preocupado. Sara, como não poderia dar filhos a Abraão, Sara dá a sua serva Agar para que Abraão pudesse ter um filho com ela, e aquele seria o filho de Sara. E depois que Ismael nasceu, uma grande confusão se instalou na casa de Abraão. E isso se dá no pico do estresse, quando Isaque nasceu e Ismael, como duas crianças, começam a brigar. Ismael começa a zombar da cara de Isaque e Sara chega a um ponto de chegar no limite. E olha para Abraão e fala: Eu quero essa mulher e esse filho fora da minha casa. Isso pareceu muito mal aos olhos de Abraão e aos olhos de qualquer pessoa. E aí o Senhor falou com Abraão: Abraão, pode fazer o que Sara está te dizendo. Eu vou cuidar de Isaque, mas também vou cuidar de Ismael. É muito importante nós sabermos que o Senhor nos escolheu para grandes missões, mas a missão principal e primordial sempre será a dele. Quando você não estiver na escola do teu filho, no trabalho da tua esposa, ao olhar daqueles que você ama, o Senhor estará lá para cuidar, o Senhor estará lá para poder guiá-los. Então, nessa pregação de José, José disse: Eu vou morrer, mas o Senhor vos visitará. Lembram que o Senhor fez uma promessa a Abraão, a Isaque e Jacó, a promessa de nos dar uma terra, um lugar aonde nós vamos habitar. Então eu vou, talvez eu não vá entrar nessa terra, mas eu quero que vocês não se esqueçam dessa promessa. E a segunda coisa que José falou nessa pregação foi: Não quero que deixem os meus ossos aqui. José confiava em Deus e isso ficou registrado ali em algum lugar. Porque depois da morte de José,
vem um outro que não conhecia José. E esse outro rei do Egito passa a escravizar o povo. E o povo passa 400 anos na escravidão. Você vai entender, se você for continuar lendo o texto, o livro de Êxodo, do início, que esse novo rei do Egito, ele passa a olhar diferente para o povo hebreu. E ele passa a olhar com um olhar de maltratar aquele povo, pois aquele povo era muito grande. E ele começou a dizer: esse povo é grande, esse povo é forte. E você vai ver a primeira vez na Bíblia aqui, teve na época de Herodes, e aqui também na época, aqui em Êxodo, a matança dos bebês. Ele deu uma ordem para as parteiras: se nascer homem, pode matar. Se for menina, deixa viver, mas se for homem, pode matar. E aqui se inicia a história do homem que escreveu o livro de Êxodo, que é a história de Moisés. Quando Moisés nasceu, a mãe de Moisés, ela olhou e viu que José era muito bonito. E Joquebede, ela, depois de um tempo não podendo mais esconder, depois de 3 meses, coloca Moisés num cesto, passa betume para que não entre água, coloca no riacho e pede para Miriam, sua irmã, ir acompanhando. E para onde que Moisés vai? Moisés vai para o Egito. E lá você conhece a história. Ele ali foi educado no Egito, soube maravilhosamente ler e escrever, foi alfabetizado, e isso vai colaborar para que Moisés seja o escritor dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Depois de Moisés já grande, ele vai avistar um egípcio batendo, exagerando no cuidado de um hebreu, e ele parte para cima daquele egípcio e ele mata aquele egípcio. Uma grande confusão se instala na vida de Moisés e Moisés precisa fugir porque Faraó quer matar Moisés. Então Moisés foge para Midian e lá ele vai encontrar Zípora, a filha de Jetro, e ele vai se casar com ela. E ali em Midian, Moisés se torna pastor de ovelhas e ele passa a ter uma vida tranquila. Para aquele que estava fugindo, agora está com a Zípora, está vivendo na terra de seu sogro tranquilamente, mas o Senhor chamou a Moisés: Moisés, o povo está clamando a mim. O povo se lembrou da palavra de José. O povo se lembrou que seriam visitados por mim. O povo se lembrou que há uma terra que mana leite e mel. Você precisa voltar e libertar o meu povo. Talvez você já ouviu muitas pregações, talvez você já ouviu muitas palavras. Quais delas você se esqueceu? Talvez o período de sofrimento da vida de muitos é exatamente o período de esquecimento. Nunca se esqueça da palavra liberada pelo Senhor sobre a tua vida. Essa palavra te conduzirá ao céu. Essa palavra te conduzirá aqui nessa terra para que você esteja onde o Senhor quer que você esteja. Deus te abençoe, que você possa fazer um esforço agora. Lembre-se do que você esqueceu. Deus já te falou algo. Não se esqueça disso. Ele quer te abençoar. Deus te abençoe e até o próximo devocional.